Mulher pobre beija um milionário na frente de sua família no aeroporto. Quando ele descobre o motivo, ele lhe agradece de joelhos. O aeroporto internacional estava lotado, como sempre. Pessoas correndo de um lado para o outro com malas, crianças, chorando, vozes nos alto-falantes anunciando voos e chamando passageiros atrasados. O som das rodas das malas batendo no chão ecoava, misturado ao burburinho de quem estava com pressa para chegar ou partir. Era só mais um dia comum por lá, até que Ana Clara apareceu. Ela não chamava muita atenção à primeira vista. Uma mulher simples, com roupas comuns e um casaco um pouco gasto. O cabelo preso de qualquer jeito e um rosto que parecia mais cansado do que deveria para alguém tão jovem. Mas tinha algo nela que não dava para ignorar. Talvez fosse o jeito que segurava aquele pedaço de papel amassado com tanta força, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Ou talvez fosse o olhar, firme, direto, como se ela soubesse exatamente o que estava prestes a fazer. Ana Clara não parecia perdida, como muitos ali. Ela sabia onde estava indo. Seus olhos vasculharam o saguão até encontrar o que procurava. Ricardo Monteiro. Ele estava ali, de terno impecável, cercado por pessoas que pareciam tão sofisticadas quanto ele. Era um daqueles homens que pareciam sempre prontos para uma reunião importante, com o olhar sério e a postura de quem está acostumado a dar ordens. Do lado dele, uma mulher linda e bem vestida segurava a mão de uma menina de uns 7 anos, provavelmente sua esposa e filha. Ana Clara respirou fundo. Podia sentir o coração batendo forte, como se quisesse sair do peito. Mas ela não hesitou. Apertou o papel mais uma vez, olhou para o homem à sua frente e começou a andar. Seus passos eram rápidos, decididos. Cada vez que se aproximava, sua mente gritava para ela parar, mas algo maior dentro dela a fazia continuar. Ricardo nem percebeu a aproximação até que ela já estava bem perto. Ele estava ocupado falando com alguém no telefone, enquanto a esposa organizava os papéis do check-in. Foi só quando Ana Clara chegou a poucos passos dele que o segurança ao lado notou sua presença e deu um passo à frente, como se para afastá-la. Mas ela foi mais rápida. Sem dizer uma palavra, Ana Clara se aproximou de Ricardo e o beijou. O tempo pareceu congelar por alguns segundos. Não foi um beijo apaixonado ou romântico. Foi algo mais inesperado, quase desesperado, como se fosse a única forma de chamar a atenção dele, de parar tudo e dizer: "Eu estou aqui." Ricardo ficou paralisado. A esposa, ao lado, arregalou os olhos, completamente chocada. A menina segurou o braço da mãe, confusa, enquanto o segurança dava 2 passos à frente para afastar Ana Clara. Mas então aconteceu algo ainda mais surpreendente. Ricardo levantou a mão, pedindo para o segurança parar. Ele olhou bem para Ana Clara, como se estivesse tentando entender o que acabara de acontecer. E então seus olhos se arregalaram de leve, como se uma lembrança tivesse acabado de voltar com tudo. Ele conhecia aquela mulher. Ele sabia quem ela era. "Você..." Ele começou a falar, ainda tentando assimilar o momento. Ana Clara soltou um leve sorriso, mas não de alívio. Era um sorriso triste, quase culpado. Ela deu um passo para trás, enquanto as pessoas ao redor começavam a notar a cena. Ken estava na fila do check-in, olhava de lado, murmurando. Um homem com uma câmera apontou o celular na direção deles, claramente tentando gravar. A esposa de Ricardo, ainda perplexa, se virou para ele. "Quem é essa mulher, Ricardo?" Ele não respondeu. Continuou olhando para Ana Clara, tentando encontrar as palavras certas. Finalmente, ele respirou fundo e disse, alto o suficiente para que todos ouvissem: "Essa mulher salvou minha vida." A esposa ficou em silêncio, confusa. O segurança parou onde estava, sem saber o que fazer. E Ana Clara, por um segundo, pareceu mais tranquila, como se tudo que ela precisasse fosse ouvir ele dizer aquilo. Ricardo olhou ao redor, notando os olhares curiosos e as câmeras de celular apontadas para ele. Ele ajeitou o paletó, como se estivesse tentando recuperar o controle da situação. "Me deem 1 minuto", disse ele para a esposa e para os seguranças, antes de fazer um gesto para Ana Clara o acompanhar. Ela hesitou, mas acabou seguindo, ainda segurando o papel como se fosse um escudo.
Os dois caminharam até um canto mais reservado do saguão, longe da multidão. Ricardo se virou para ela, cruzando os braços, claramente intrigado. "O que você está fazendo aqui?" Ele perguntou direto. Ana Clara demorou alguns segundos para responder. Era como se cada palavra que ela tivesse que dizer fosse pesada demais para sair. "Eu precisei te encontrar, Ricardo. Preciso da sua ajuda." Ele franziu o senho, confuso. "Minha ajuda? Por quê? O que aconteceu?" Ela estendeu o papel que estava segurando. Ele pegou e começou a ler. Conforme seus olhos percorriam as palavras, o semblante sério de Ricardo mudou para algo mais preocupado. Ele levantou os olhos para Ana Clara novamente. "Você está... doente?" Ela assentiu. Mas antes que pudesse responder, ele continuou. "Por que você não me procurou antes? Eu teria ajudado Ana Clara. Você salvou minha vida, lembra? Eu não estaria aqui hoje se não fosse por você." Ela sorriu de leve, mas ainda era aquele sorriso triste. "Eu sabia que você diria isso. Mas não é só sobre mim, Ricardo. É muito maior do que isso." Ricardo não entendeu de imediato o que ela quis dizer, mas algo no tom dela deixou claro que aquela conversa estava apenas começando, e que nada seria como antes. Ricardo olhava para Ana Clara como se estivesse diante de um espelho que refletia uma versão dele mesmo que preferia esquecer. Ele sabia que precisava explicar o que tinha acabado de dizer, não só para sua esposa e as pessoas ao redor, mas também para Ana Clara, que merecia ouvir de sua boca o quanto aquele momento de anos atrás havia sido importante, e talvez, para si mesmo, como uma forma de finalmente encarar o que aconteceu. A tensão no saguão parecia ter diminuído um pouco. Alguns curiosos haviam se dispersado, mas as pessoas mais próximas ainda olhavam com atenção. Era como assistir a uma cena de filme acontecendo ao vivo. Camila, ao lado de Ricardo, não disfarçava o desconforto. Ela cruzava os braços, tentando esconder a inquietação, mas o olhar dela estava fixo no marido. A pergunta pairava no ar. Quem era Ricardo antes de se tornar o homem que ela conhecia? O que ele estava escondendo? Ricardo respirou fundo. O momento de falar havia chegado. Ele olhou diretamente para Ana Clara enquanto começava. A voz saiu baixa, quase um sussurro no início, mas logo ficou firme, carregada de emoção. Ele contou que muitos anos atrás, antes de ser o empresário bem-sucedido, que todos conheciam, ele era outra pessoa. Um homem completamente perdido. Ele explicou que havia tomado uma série de decisões ruins na vida. Arriscou tudo em negócios que não deram certo. Confiou em pessoas que só estavam interessadas em tirar vantagem dele. E, pior ainda, se afastou da própria família porque achava que precisava provar para todo mundo que conseguiria vencer sozinho. Tudo isso o levou para um buraco tão fundo que ele não conseguia mais enxergar a saída. Ricardo contou que o pior momento foi quando perdeu tudo. Ele não deu detalhes específicos sobre o que aconteceu, mas era possível sentir o peso do que ele carregava. Ele tinha perdido dinheiro, amigos e até mesmo sua casa. Não havia mais ninguém com quem contar, e ele se sentia uma vergonha para o mundo. A palavra fracasso parecia ser uma sombra que o perseguia onde quer que ele fosse. Ele fez uma pausa, como se precisasse se preparar para a parte mais difícil. Camila parecia estar segurando o fôlego, mas não disse nada. Ricardo olhou ao redor, como se estivesse checando se ainda tinha coragem para continuar. E então, ele revelou o ponto mais baixo de sua vida. Ele disse que, em uma noite particularmente difícil, ele tomou a decisão de acabar com tudo. Não tinha mais forças para continuar. A dor de se sentir um fracasso era tão grande que ele acreditava que a única solução era desaparecer. Ele caminhou sem rumo, pensando em como faria aquilo, até que encontrou uma pequena cafeteria. Um lugar simples, mas que parecia acolhedor em contraste com o frio daquela noite. Ricardo hesitou antes de entrar. Não queria ver ninguém, não. Queria falar com ninguém, mas algo naquele lugar o puxou.
Ele não soube explicar se foi o cheiro de café ou a luz quente que vinha das janelas. Mas ele entrou. E foi ali que tudo mudou. Ele se lembrou de como o ambiente parecia diferente de qualquer outro lugar que já tinha estado. Era calmo, quase como se o mundo lá fora não existisse. E então, ele a viu. Ana Clara estava atrás do balcão, sorrindo para um cliente. Não era um sorriso ensaiado, como o de quem trabalha para agradar. Era um sorriso verdadeiro, como se ela realmente se importasse. E pela primeira vez em meses, Ricardo sentiu que talvez alguém se importasse. Ele se aproximou do balcão sem saber exatamente o que queria. Ana Clara perguntou o que ele desejava, e ele só conseguiu responder com um pedido aleatório, algo para não parecer estranho. Mas antes que ele pudesse pegar o café e ir embora, ela olhou para ele de um jeito diferente. Um jeito que parecia atravessar todas as máscaras que ele usava para esconder o que sentia. E então, ela perguntou se ele estava bem. Ricardo disse que aquela simples pergunta o desmontou. Ele tentou segurar as lágrimas, mas não conseguiu. Ana Clara, sem hesitar, foi até ele e colocou uma xícara de chá quente em suas mãos. Não era só o chá que ela estava oferecendo. Era algo muito maior. Ele sentiu como se, pela primeira vez em muito tempo, alguém estivesse lhe dizendo que ele não estava sozinho. Ana Clara sentou-se ao lado dele e ouviu enquanto ele desabafava. Ele contou sobre os erros, as perdas e a dor que parecia insuportável. Ela não o julgou, não o interrompeu. Apenas ouviu. E no final, disse algo que ele nunca esqueceu. Disse que ele não precisava deixar que aqueles erros definissem quem ele era. Disse que, por mais difícil que fosse, ele ainda tinha valor. E que, se ele quisesse, podia começar de novo. Ricardo contou que aquelas palavras ficaram gravadas nele como uma marca. Ele saiu da cafeteria naquela noite sem saber exatamente o que faria, mas com uma centelha de esperança que ele pensou ter perdido para sempre. Foi o suficiente para ele dar o primeiro passo. Ele começou pequeno, reerguendo-se devagar. E cada conquista que veio depois, ele atribuiu àquele momento, àquela noite. Ele terminou de falar e olhou para Ana Clara novamente. A gratidão em seus olhos era inegável. Disse que nunca teve a chance de voltar àquele lugar para agradecer, porque tinha medo de reviver aquela época da vida dele. Mas agora, vendo Ana Clara ali, ele sabia que precisava dizer. Ela salvou sua vida, mesmo sem perceber, e ele jamais esqueceria isso. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas cheio de significado. Camila parecia tentar processar tudo, enquanto Ana Clara apenas olhava para Ricardo, como se quisesse dizer que ele não devia nada a ela. Mas no fundo, os dois sabiam que aquilo era só o começo do que ainda precisavam enfrentar juntos. Ana Clara olhou para Ricardo, seus olhos cheios de um misto de dor e nostalgia, enquanto as lembranças do seu passado começavam a se formar como um filme em sua mente. Ela sabia que a história de quem ela era antes daquele momento precisava ser contada, especialmente agora que a vida dos dois estava novamente cruzada. Ricardo não fazia ideia de tudo o que ela havia passado até chegar ali, de tudo o que moldou a mulher que ele via diante dele. Tudo começou com a pequena cafeteria que ela administrava junto com sua mãe, Dona Francisca. Era um lugar simples, aconchegante, onde o cheiro de café fresco e bolos caseiros invadia o ambiente e fazia qualquer um se sentir em casa. Ana Clara cresceu naquele espaço, entre o barulho da máquina de café e o calor do forno que nunca parava. Para ela, aquele lugar não era apenas um trabalho. Era um lar, uma parte dela. E para muita gente que aparecia ali, era muito mais do que uma cafeteria. Dona Francisca tinha uma maneira especial de lidar com as pessoas. Ela não só servia café e comida. Ela sabia ouvir. Sabia enxergar além do sorriso educado ou da expressão cansada. Se alguém entrava no local carregando uma tristeza que não dizia em voz alta, Dona Francisca sabia. E sem fazer perguntas, ela oferecia o que podia. Uma xícara de chá, um pedaço de bolo, ou até mesmo um simples "Como você está?". E com isso, ela criava uma conexão que fazia aquele lugar ser diferente de qualquer outro. Ana Clara aprendeu tudo com a mãe. Quando era mais nova,
Achava curioso como as pessoas ficavam à vontade de falar sobre suas vidas com Dona Francisca, como se ela fosse uma amiga antiga, mesmo que tivessem acabado de conhecê-la. Mas com o tempo, Ana Clara percebeu que havia herdado essa mesma sensibilidade. Assim como a mãe, ela tinha um dom especial para perceber o que as pessoas sentiam, mesmo quando não diziam nada. Bastava um olhar, uma palavra, e ela sabia. Apesar disso, a vida não era fácil. O dinheiro da cafeteria mal dava para pagar as contas. Muitas vezes, Dona Francisca deixava de cobrar de alguém que parecia estar em um momento difícil. Era o tipo de atitude que fazia com que os clientes fiéis sempre voltassem e, muitas vezes, ajudassem como podiam. Mas isso não impedia que as dificuldades financeiras fossem uma constante na vida delas. Ainda assim, Ana Clara nunca reclamou. Aquele lugar tinha um significado que ia além do dinheiro. E para ela, ajudar as pessoas que passavam por ali era o que realmente importava. Mas a vida de Ana Clara mudou de forma drástica quando Dona Francisca adoeceu. A princípio, foi algo que parecia simples, apenas um cansaço que vinha e ia. Mas com o tempo, os sintomas se agravaram. Dona Francisca começou a perder peso, ficava cada vez mais fraca, até que não conseguia mais se levantar para trabalhar. O diagnóstico foi um choque, uma doença grave que exigiria tratamento caro e exaustivo. Ana Clara assumiu tudo sozinha. Além de cuidar da mãe, ela precisava manter a cafeteria funcionando, pois era a única fonte de renda que tinham. Ela trabalhava de manhã até à noite, sem descanso, sem tempo para pensar no quanto estava exausta. Mesmo assim, ela nunca perdeu o sorriso. Cada cliente que entrava no local ainda era recebido com a mesma energia, o mesmo cuidado, e de alguma forma, o lugar continuava sendo o refúgio que Dona Francisca tinha construído. Durante esse período, Ana Clara começou a entender o que realmente significava o dom que ela e sua mãe compartilhavam. Não era só uma capacidade de ouvir ou de perceber o sofrimento dos outros. Era algo mais profundo, algo que parecia carregar um peso junto. Ela percebeu que, quanto mais ela ajudava as pessoas, mais ela própria se sentia drenada. Era como se absorvesse parte da dor dos outros, sem ter para onde despejar aquilo. Mas, mesmo percebendo isso, ela nunca parou. A ideia de deixar alguém sair do lugar sem algum tipo de consolo era impensável para ela. A doença de Dona Francisca foi piorando com o tempo. As idas ao hospital se tornaram frequentes, os medicamentos, mais caros, e a carga emocional de tudo isso foi se acumulando em Ana Clara. Apesar de tudo, ela nunca demonstrou fraqueza. Na frente da mãe, ela sorria, fazia piadas, dizia que tudo ficaria bem. Mas, por dentro, ela sentia que estava desmoronando. O pior momento chegou quando Dona Francisca, em uma de suas últimas conversas com Ana Clara, segurou sua mão e disse que sabia que não tinha muito tempo. Disse também que o dom que compartilhavam era algo especial, algo que tinha passado por gerações em sua família, mas que carregava um preço. Ela explicou que não era apenas uma coincidência que as mulheres de sua família sempre tivessem vidas tão intensas, marcadas por perdas e dificuldades. O dom de curar os outros vinha com um custo, um desgaste que o corpo e a mente precisavam pagar. Ana Clara tentou ignorar aquelas palavras. Na época, ela achou que era apenas a mãe dela, tentando encontrar significado para as coisas difíceis da vida. Mas conforme os dias passavam e ela sentia seu próprio corpo e sua mente cada vez mais exaustos, ela começou a pensar que talvez aquilo fosse verdade. A morte de Dona Francisca foi um golpe devastador. Ana Clara sentiu como se uma parte dela tivesse morrido junto, mas ela não desistiu. Mesmo em meio à dor, ela manteve a cafeteria aberta. Para ela, aquele lugar era mais do que um negócio. Era um pedaço de sua mãe, um legado que ela não podia deixar desaparecer. Por anos, Ana Clara viveu assim, carregando o peso do passado e a responsabilidade de manter viva a essência do que a mãe havia construído. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que algo estava errado com ela mesma. O cansaço que sentia não era só físico, era algo mais profundo, algo que ela não conseguia explicar.
E quando os primeiros sintomas de sua própria doença começaram a aparecer, ela soube que estava seguindo os mesmos passos de sua mãe. Ana Clara sempre foi conhecida por sua força. Para quem a observava de fora, ela parecia incansável, alguém que dava conta de tudo, mesmo nas piores situações. Mas a verdade é que, por dentro, ela vinha travando uma batalha que ninguém podia ver. Uma luta silenciosa, pessoal, que ia além do cansaço físico ou das dificuldades do dia a dia. E dessa vez, não era algo que ela poderia simplesmente superar com coragem e determinação. Era algo que estava tirando sua saúde, sua energia e, pouco a pouco, sua esperança. Tudo começou com sinais sutis, pequenos detalhes que, no começo, ela tentou ignorar. Ela sentia um cansaço que não passava, mesmo depois de noites inteiras de sono. Coisas simples, como arrumar as mesas da cafeteria ou carregar uma bandeja de pratos, começaram a exigir muito mais esforço do que deveriam. Ana Clara dizia a si mesma que era só o acúmulo de trabalho, que precisava descansar um pouco mais, mas no fundo sabia que havia algo errado. Os primeiros sintomas foram fáceis de disfarçar. Quando alguém perguntava se ela estava bem, ela sorria e dizia que estava só um pouco cansada. Mas conforme o tempo passava, ficou cada vez mais difícil esconder o que estava acontecendo. Suas mãos começaram a tremer de leve, algo que ela tentou ignorar, mas que a deixou preocupada. Ela começou a perder peso, mesmo comendo normalmente, e as dores pelo corpo, antes esporádicas, passaram a ser constantes. Mesmo assim, Ana Clara continuou empurrando tudo para frente. Ela não tinha tempo para parar. A cafeteria dependia dela, e as pessoas que iam lá todos os dias precisavam daquele espaço tanto quanto ela. Era como se o lugar fosse um ponto de luz em meio à escuridão, e ela sentia que, se fechasse as portas, estaria apagando algo importante, algo que dava sentido à vida de muitas pessoas, inclusive a dela mesma. Mas o corpo dela começou a dar sinais cada vez mais claros de que algo estava errado. Uma manhã, enquanto preparava o café, Ana Clara sentiu uma tontura tão forte que precisou se apoiar na pia para não cair. Quando olhou para o reflexo no vidro do forno, viu que estava pálida como nunca tinha estado antes. Aquilo a assustou, mas ela ainda tentou fingir que não era nada. Seguiu o dia como sempre, atendendo os clientes, ouvindo suas histórias, mas, por dentro, o medo começou a crescer. Foi só quando um cliente, um médico que frequentava a cafeteria há anos, notou como ela estava fraca e insistiu para que ela fizesse exames que Ana Clara finalmente decidiu procurar ajuda. Ela foi ao hospital sem dizer nada a ninguém, sem querer preocupar as pessoas ao seu redor. Sentou-se na sala de espera, olhando para o chão, tentando preparar a si mesma para o que quer que fosse ouvir. Os resultados dos exames confirmaram o que ela já temia, mesmo sem querer admitir. A médica explicou que ela tinha uma condição séria, a mesma que sua mãe havia enfrentado anos antes. Não era algo que poderia ser resolvido com um simples remédio ou descanso. Era uma doença que exigiria tratamento intensivo e caro. Um tratamento que Ana Clara, com os recursos limitados que tinha, sabia que não poderia pagar. Ela saiu do hospital naquela noite com uma mistura de sentimentos. Havia medo, claro. A ideia de passar pelo que sua mãe passou, de ver sua saúde se deteriorar dia após dia, a assustava mais do que ela estava disposta a admitir. Mas também havia uma sensação de impotência. Um peso enorme por saber que, mesmo que quisesse lutar, não tinha os meios para fazer isso sozinha. Os dias seguintes foram difíceis. Ela continuou indo à cafeteria, sorrindo para os clientes e fingindo que estava tudo bem, mas por dentro sentia como se estivesse desmoronando. À noite, quando ficava sozinha, a fachada de força caía e ela chorava silenciosamente, com medo do futuro. Pensava na mãe, em como ela havia enfrentado tudo com tanta dignidade, e se perguntava se seria capaz de fazer o mesmo. Apesar de tudo, Ana Clara não desistiu. Ela começou a pesquisar alternativas, tratamentos mais acessíveis, formas de cuidar da saúde sem depender de um sistema que parecia inacessível para alguém como ela.
Passou noites lendo sobre terapias naturais, alimentações específicas, qualquer coisa que pudesse ajudá-la a ganhar tempo enquanto buscava uma solução maior. Mas, quanto mais pesquisava, mais claro ficava que o que ela precisava era muito maior do que o que ela tinha. Foi nesse contexto que Ricardo voltou à sua vida. Quando ela tomou a decisão de procurá-lo, não foi fácil. Ana Clara sempre foi orgulhosa. Nunca gostou de pedir ajuda, especialmente para algo tão grande. Mas ela sabia que, naquele momento, não tinha escolha. Sabia que Ricardo tinha os recursos e a influência para fazer a diferença. E mais do que isso, sabia que ele tinha uma dívida emocional com ela, mesmo que nunca tivesse pedido nada em troca. A luta de Ana Clara contra a doença não era apenas física. Era uma batalha emocional, mental e espiritual. Era sobre encontrar forças dentro de si mesma, quando parecia que o mundo estava desabando. E enquanto ela se preparava para contar a Ricardo o que estava acontecendo, ela sabia que estava apostando tudo em um último esforço, em uma última esperança de vencer a batalha que estava travando sozinha por tanto tempo. Ricardo estava parado diante de Ana Clara, ainda tentando absorver tudo o que ela havia contado. A revelação de que ela estava doente o atingiu como um soco. Ele sentia que a mulher que estava ali na sua frente, a mesma que havia estendido a mão para ele em seu momento mais sombrio, agora estava pedindo ajuda. E o mais estranho disso, tudo era que, ao mesmo tempo em que ele sentia gratidão por ter a chance de retribuir, ele também se sentia pequeno diante da força dela. Ana Clara explicou tudo. Contou sobre os sintomas, as idas ao hospital, os exames, o diagnóstico. Não havia exagero na sua voz, nem drama. Ela falava com calma, mas com uma clareza que tornava impossível ignorar a gravidade do que estava dizendo. Ricardo ouvia cada palavra sem interrompê-la. Era como se estivesse absorvendo um pedaço da dor que ela carregava. Ela explicou que o tratamento que precisava era caro, fora do alcance de alguém como ela, que havia passado anos se dedicando a um pequeno negócio e ajudando outras pessoas, muitas vezes sem cobrar. Ana Clara não pediu diretamente. Não era do tipo que fazia isso. Ela simplesmente explicou a situação e deixou claro que estava ali porque não tinha mais opções. Mas mesmo sem pedir, Ricardo sabia o que ela esperava dele. Quando ela terminou de falar, o silêncio entre os dois parecia ensurdecedor. Ricardo olhou para o papel que ela havia entregado, onde estavam descritos os custos do tratamento e o prognóstico médico. Ele não era um homem fácil de emocionar. Durante anos, ele havia se acostumado a lidar com números, resultados, negociações frias. Mas ali, segurando aquele papel, ele sentiu algo que não sentia há muito tempo. A responsabilidade de fazer algo que realmente importava. Ele levantou os olhos para Ana Clara, que estava de pé, de uma maneira quase humilde, mas sem nenhuma aparência de fraqueza. Havia força nela, uma força que ele não conseguia entender completamente. E foi essa força que fez com que ele tomasse uma decisão ali mesmo, sem hesitar. Ricardo sabia que não podia deixar aquela mulher lutar sozinha, não depois de tudo o que ela havia feito por ele. Ricardo disse que iria ajudá-la. Afirmou isso com uma certeza que não deixava espaço para dúvidas. Ele prometeu que faria tudo o que fosse necessário para garantir que ela tivesse acesso ao melhor tratamento possível, sem se preocupar com os custos ou com as dificuldades. A maneira como ele falou, com firmeza e determinação, fez Ana Clara sentir algo que ela não sentia há muito tempo: alívio. Mas Ricardo não parou por aí. Ele sabia que só pagar pelo tratamento não era suficiente. Ele sabia que Ana Clara precisava de mais do que dinheiro. Ela precisava de apoio de alguém que estivesse ao lado dela durante a luta. Então, ele também prometeu que ela não estaria sozinha. Disse que ela poderia contar com ele, com sua família, com os recursos que ele tinha. Tudo o que estivesse ao seu alcance, ele usaria para ajudar. Ana Clara ficou em silêncio por um momento. Não era uma mulher que chorava facilmente, mas naquele instante, ela sentiu as lágrimas se formando. Não era só pelo que ele havia prometido, mas pela maneira como ele disse:
Ricardo não estava fazendo aquilo por obrigação ou por culpa. Ele estava fazendo porque realmente queria ajudar. Ela podia ver isso nos olhos dele. Enquanto isso, Ricardo já começava a planejar o que precisava ser feito. Ele sabia que aquilo não seria simples. Havia médicos para contatar, clínicas especializadas, uma logística que precisaria ser organizada. Ele também sabia que teria que explicar tudo isso para sua esposa, Camila, que provavelmente não ficaria muito feliz com o fato de ele estar tão envolvido em algo tão pessoal. Mas nada disso importava. Naquele momento, ele estava focado em uma coisa só: cumprir sua promessa. Ricardo olhou para Ana Clara novamente e disse que ela não precisava mais se preocupar. Disse que, a partir daquele momento, ele cuidaria de tudo. E mais do que isso, ele disse algo que pegou Ana Clara de surpresa. Ele disse que não estava fazendo aquilo apenas por gratidão, mas porque acreditava que ela merecia. Merecia ter uma chance de lutar, merecia ter uma vida plena, merecia todo o apoio que ele pudesse dar. Ana Clara tentou agradecer, mas as palavras pareciam presas na garganta. Ela não estava acostumada a ser a pessoa que recebia ajuda. Passou a vida toda sendo aquela que dava, que apoiava, que cuidava. Agora, estando do outro lado, ela se sentia um pouco vulnerável, um pouco exposta, mas ao mesmo tempo, ela sabia que Ricardo era sincero, e isso a confortava. A promessa de Ricardo marcou um ponto de virada para os dois. Para Ana Clara, foi o momento em que ela percebeu que não estava mais sozinha na luta. Para Ricardo, foi o momento em que ele se reconectou com algo que havia perdido ao longo dos anos. O senso de propósito. A sensação de que podia usar tudo o que tinha conquistado para fazer algo realmente significativo. Enquanto os dois se despediam naquela noite, Ana Clara deixou o aeroporto com um peso a menos nos ombros. E Ricardo, por outro lado, saiu de lá sentindo que tinha uma missão. A luta estava só começando, mas, naquele instante, ambos sabiam que enfrentariam o que viesse juntos. Depois daquela conversa no aeroporto, Ricardo não conseguia tirar Ana Clara da cabeça. O que ela estava passando não era algo simples, e ele sabia que a promessa de ajudá-la não podia ser apenas palavras jogadas ao vento. Ele precisava agir. Mas a verdade é que ele também sabia que, para cumprir aquela promessa, seria necessário mais do que apenas dinheiro. Ana Clara precisaria de apoio constante, e ele estava disposto a oferecer isso. Foi aí que uma ideia começou a tomar forma. Durante uma reunião com sua equipe no escritório, enquanto os gráficos e relatórios passavam na tela à sua frente, Ricardo mal conseguia se concentrar. Sua mente voltava sempre para o mesmo lugar. Ana Clara. Ele pensava em como ela estava, lidando com tudo sozinha por tanto tempo. Mesmo sendo forte, ele sabia que aquilo cobrava um preço. O trabalho na cafeteria, a falta de recursos, a saúde debilitada, tudo isso criava uma pressão enorme, e ele não queria que ela enfrentasse isso sozinha. Naquela noite, sentado na sala de estar da mansão, Ricardo começou a discutir o assunto com Camila. Ele explicou que havia prometido ajudar Ana Clara e que o tratamento seria complexo e exigiria atenção constante. Camila ouviu com atenção, mas ele percebeu que havia algo em seu olhar. Era um misto de desconforto e dúvida. Ricardo sabia que Camila não estava completamente confortável com o envolvimento dele nessa situação, mas antes que ela pudesse questionar, ele soltou a ideia que vinha amadurecendo em sua mente. Ele sugeriu que Ana Clara fosse morar com eles enquanto o tratamento acontecia. Para ele, fazia sentido. Na mansão, Ana Clara teria acesso fácil a médicos, terapias e todo o suporte necessário. Além disso, Ricardo acreditava que com ela por perto, seria mais fácil garantir que tudo estivesse indo bem. Ele falou com convicção, mas sabia que a ideia não seria fácil de engolir. Camila ficou em silêncio por alguns segundos. Ela cruzou os braços e franziu a testa, visivelmente desconfortável. A ideia de uma estranha vivendo em sua casa, ainda mais alguém que claramente tinha um passado significativo com seu marido, era algo que mexia com ela. Ela tentou disfarçar, mas sua insegurança ficou evidente quando finalmente falou. Camila perguntou se aquilo era mesmo necessário,
se não havia outra maneira de ajudar Ana Clara sem envolver tanto a família. Ricardo entendeu a preocupação da esposa, mas deixou claro que não se tratava de uma escolha. Ele explicou que não estava fazendo aquilo apenas porque sentia que devia algo a Ana Clara. Ele estava fazendo porque era o certo. Disse que ela tinha salvo sua vida e que agora era a vez dele de retribuir. Acrescentou que não era uma questão de proximidade ou história compartilhada, mas de humanidade. Ele não conseguia simplesmente fechar os olhos para a situação dela. Camila ouviu as palavras de Ricardo e, embora ainda estivesse visivelmente desconfortável, percebeu a seriedade. No tom dela, Ricardo não era o tipo de homem que se envolvia emocionalmente com frequência, e vê-lo tão empenhado em ajudar Ana Clara fez com que ela, mesmo contra sua vontade inicial, começasse a considerar a ideia. Na manhã seguinte, Ricardo entrou, em contato com Ana Clara. Ela estava na cafeteria, organizando as mesas, quando recebeu a ligação. Sua primeira reação ao ouvir a voz de Ricardo foi de surpresa. Desde o encontro no aeroporto, ela não esperava uma ligação tão cedo. Quando ele explicou o motivo da chamada, Ana Clara ficou em choque. Ela nunca tinha imaginado que Ricardo iria sugerir algo tão grande. A princípio, Ana Clara hesitou. A ideia de deixar sua casa e sua rotina para morar em um lugar tão diferente parecia assustadora. Ela era independente por natureza e nunca gostou de depender de ninguém, nem mesmo nas situações mais difíceis. Além disso, sabia que aceitar um convite como aquele significava abrir mão de parte de sua privacidade, de sua zona de conforto. Mas ao mesmo tempo, ela sabia que Ricardo estava oferecendo aquilo por uma boa razão. Enquanto ouvia Ricardo explicar os benefícios de estar na mansão, Ana Clara pensou em todas as noites em que ficou acordada, preocupada com o futuro. Pensou em como o tratamento seria difícil, em como seria bom ter um lugar seguro e pessoas ao seu lado durante o processo. No fundo, sabia que precisava aceitar a ajuda, mesmo que isso fosse contra sua natureza. Por fim, depois de refletir por alguns segundos, Ana Clara concordou. A voz dela estava hesitante, quase cautelosa, mas havia um tom de gratidão que Ricardo percebeu de imediato. Ele garantiu a ela que tudo seria organizado para que ela se sentisse confortável e que sua presença na mansão não seria um peso para ninguém. Ana Clara agradeceu, mas ainda parecia um pouco desconfortável. Era como se aceitar aquela oferta fosse ao mesmo tempo um alívio e um desafio. Nos dias seguintes, Ricardo começou a fazer os preparativos. Ele pediu à equipe da casa que preparasse um quarto confortável para Ana Clara e organizou reuniões, com os médicos responsáveis pelo tratamento. Camila, por sua vez, embora ainda com sentimentos mistos, decidiu apoiar a decisão do marido, principalmente depois de ver o quanto aquilo era importante para ele. Quando chegou o dia de Ana Clara se mudar para a mansão, ela estava visivelmente nervosa. Carregava apenas uma mala pequena, com o essencial, e o coração cheio de incertezas. Ao entrar na casa, sentiu-se um pouco deslocada. Tudo ali parecia grande demais, sofisticado demais, como se não fosse para alguém como ela. Mas Ricardo estava lá para recebê-la, com um sorriso tranquilo, garantindo que ela estava no lugar certo. Embora aquele fosse apenas o começo de uma nova fase, tanto para Ana Clara quanto para a família de Ricardo, o convite para a mansão marcou um ponto importante na história deles. Era o momento em que eles começavam a se conectar de uma forma mais profunda, enfrentando juntos os desafios que viriam pela frente. Ana Clara, ainda tentando se acostumar com a ideia, sabia que aquela mudança era necessária. E Ricardo, vendo a coragem dela em aceitar sua ajuda, sentiu que estava no caminho certo para cumprir a promessa que havia feito. Desde o momento em que Ana Clara cruzou a porta da mansão pela primeira vez, Camila sentiu algo mudar no ar. Era como se, de repente, uma peça estranha tivesse sido colocada em um quebra-cabeça que, até então, parecia completo. Ela tentou ser educada e receptiva, pelo menos na superfície, mas não conseguiu evitar que a tensão ficasse evidente. Para Camila, aquilo tudo era estranho, desconfortável, como se uma parte da vida de Ricardo, que ela não conhecia, tivesse invadido o espaço que eles chamavam de lar. Enquanto Ricardo mostrava o quarto preparado para Ana Clara,
e explicava como ela ficaria por lá durante o tratamento, Camila observava de longe, fingindo estar ocupada com os filhos. Ela tinha um sorriso no rosto, mas por dentro havia um turbilhão de sentimentos que ela não sabia como organizar. Camila não era uma pessoa naturalmente ciumenta, mas havia algo naquela situação que mexia com ela. Não era só a presença de Ana Clara, mas o jeito como Ricardo estava envolvido com tudo aquilo. Mais tarde, naquela noite, depois que as crianças foram para a cama e Ana Clara se recolheu em seu quarto, Camila finalmente teve a chance de falar com Ricardo a sós. Eles estavam na sala, e ela começou com calma, como quem não queria causar uma discussão, mas precisava tirar algo do peito. Perguntou a ele, de forma quase casual, se ele achava que era mesmo necessário Ana Clara estar ali, vivendo com eles. Ricardo, que estava folheando alguns papéis, percebeu o tom na voz dela e largou tudo para prestar atenção. Ele respondeu que sim, que era necessário. Explicou novamente os motivos, detalhando o tratamento, a logística e como seria mais prático e seguro para Ana Clara estar ali na mansão. Mas Camila não parecia completamente convencida. Ela olhou para ele, com os braços cruzados, e disse que entendia a necessidade de ajudar Ana Clara, mas que não conseguia ignorar o fato de que ela era uma pessoa do passado dele, alguém com quem ele claramente tinha uma conexão emocional forte. Ricardo ficou em silêncio por um momento, tentando encontrar as palavras certas. Ele sabia que Camila não estava errada em sentir o que sentia. Era uma situação inusitada, e qualquer pessoa no lugar dela provavelmente estaria se sentindo da mesma forma. Ele explicou a ela que o que sentia por Ana Clara era apenas gratidão, e que ajudar era o mínimo que podia fazer, considerando tudo o que Ana Clara havia feito por ele no passado. Mas mesmo com todas as explicações, ele percebeu que Camila ainda tinha dúvidas. Nos dias seguintes, a presença de Ana Clara na casa começou a acentuar ainda mais a desconfiança de Camila. Não era nada que Ana Clara tivesse feito, pelo contrário. Ela era sempre educada, reservada, tentando se manter o mais discreta possível. Mas para Camila, era exatamente isso que tornava tudo mais difícil. Ana Clara parecia ser boa demais. Boa demais para ser apenas uma mulher passando por dificuldades. Boa demais para não ser uma ameaça, mesmo que ela não tentasse ser. Camila começou a observar cada movimento de Ana Clara. Prestava atenção em como ela interagia com Ricardo, em como as crianças pareciam gostar dela, e até na maneira como ela tentava ajudar na casa, mesmo estando lá para descansar e se tratar. Tudo isso fazia Camila se sentir desconfortável, como se sua posição como esposa e mãe estivesse sendo, de alguma forma, ameaçada. Ela não queria admitir isso, nem para si mesma, mas não conseguia evitar. O que deixava Camila ainda mais inquieta era o fato de Ricardo parecer tão à vontade com tudo aquilo. Ele estava sempre atento às necessidades de Ana Clara, perguntando como ela estava, se precisava de algo. E embora fosse claro que ele fazia isso por preocupação genuína, Camila não conseguia afastar a sensação de que havia algo mais. Era como se ele tivesse uma dívida emocional tão grande com Ana Clara que estivesse disposto a fazer qualquer coisa para compensá-la. Em uma noite, Camila desabafou com uma amiga próxima. Contou sobre a situação, sobre como Ricardo parecia estar completamente focado em Ana Clara e como isso fazia com que ela se sentisse invisível. A amiga tentou tranquilizá-la, dizendo que provavelmente era só uma fase e que Ricardo só estava tentando cumprir sua promessa. Mas, mesmo ouvindo isso, Camila não conseguiu relaxar. Para ela, aquilo não era apenas sobre Ana Clara estar na casa. Era sobre o que a presença dela representava. Com o passar dos dias, Camila começou a evitar Ana Clara. Sempre que podia, se mantinha ocupada, inventava compromissos, passava mais tempo com as crianças. Não era algo planejado, mas sua maneira de lidar com aquilo era se distanciar. Ana Clara, por outro lado, percebeu que algo estava errado. Ela notava os olhares de Camila, sentia o clima tenso quando estavam no mesmo ambiente, mas ao invés de confrontá-la, Ana Clara fazia o possível para não incomodar, mantendo-se na sua, respeitando o espaço da família. Mas, apesar dos esforços de Ana Clara,
A desconfiança de Camila só parecia crescer. A ideia de que seu marido havia trazido alguém tão importante do passado para dentro da casa era algo que ela não conseguia ignorar. Para ela, isso representava um risco, mesmo que Ricardo insistisse que não havia nada além de gratidão. E enquanto a tensão continuava a crescer, Camila começou a se perguntar se estava sendo paranoica ou se sua intuição estava tentando lhe dizer algo. Os primeiros dias de Ana Clara na mansão foram marcados por um certo desconforto. Ela fazia de tudo para não parecer um peso para ninguém, mas a verdade é que aquele ambiente era muito diferente do que estava acostumada. A casa era grande, elegante, com móveis que pareciam de revista. As coisas funcionavam de um jeito organizado e impecável, como se cada detalhe tivesse sido cuidadosamente planejado. Para alguém como ela, que sempre viveu de forma simples, tudo aquilo parecia surreal. Ana Clara ficava a maior parte do tempo no quarto que Ricardo havia preparado para ela. Era um espaço confortável, com uma cama macia, lençóis cheirosos e uma grande janela que dava para o jardim. Apesar disso, ela sentia que não pertencia àquele lugar. Mesmo sabendo que estava ali por uma razão importante, a ideia de estar no meio da família de Ricardo, que tinha sua própria rotina e dinâmica, deixava Ana Clara insegura. Por outro lado, as crianças pareciam encantadas com a nova hóspede. Mariana, a filha mais velha, tinha um jeito curioso e fazia 1000 perguntas para Ana Clara sempre que a encontrava. Perguntava sobre a cafeteria, sobre o que ela gostava de fazer e até sobre a infância dela. Já Lucas, o filho mais novo, gostava de simplesmente estar por perto. Ele ficava desenhando no chão enquanto Ana Clara lia um livro ou descansava no sofá da sala. Para as crianças, Ana Clara era uma novidade, alguém diferente que parecia trazer uma energia calma para a casa. Camila, por sua vez, continuava dividida. Ela ainda não sabia exatamente como se sentir em relação à presença de Ana Clara. Às vezes, ela a observava de longe, tentando entender quem era aquela mulher que, de alguma forma, parecia tão importante para o marido. Camila não era grosseira ou rude, mas havia uma barreira invisível entre as duas, algo que tornava a convivência inicial um pouco tensa. Ricardo tentava equilibrar as coisas. Ele sabia que Camila estava incomodada, mas também sabia que Ana Clara precisava de apoio. Ele fazia questão de acompanhar de perto o progresso do tratamento dela, sempre perguntando como ela estava se sentindo e garantindo que os médicos tivessem tudo o que precisavam para cuidar dela. Mas, ao mesmo tempo, ele também tentava estar presente para a família, levando as crianças à escola e reservando momentos para estar com Camila. Ele sabia que aquela situação era delicada, mas acreditava que, com o tempo, todos se ajustariam. Foi então que, de forma sutil, as coisas começaram a mudar. Tudo começou em um almoço de domingo. Camila havia decidido preparar uma refeição especial para a família, e Ana Clara, ao ouvir o movimento na cozinha, ofereceu ajuda. Camila, a princípio, recusou, dizendo que não precisava, mas Ana Clara insistiu. Disse que sabia fazer um bolo de chocolate que era a receita favorita dos clientes da cafeteria. Camila, meio sem saber o que responder, acabou cedendo. As duas trabalharam juntas na cozinha e, pela primeira vez, a tensão parecia ter diminuído. Elas conversaram sobre coisas simples, como receitas e truques culinários, e, de alguma forma, aquilo que parecia uma interação forçada começou a fluir naturalmente. Quando o bolo ficou pronto e foi servido na sobremesa, as crianças ficaram eufóricas. Ricardo elogiou, dizendo que aquele era o melhor bolo que ele já tinha comido, o que fez Camila e Ana Clara rirem juntas. Foi a primeira vez que Camila riu de verdade na presença de Ana Clara. A partir daquele dia, as coisas começaram a se encaixar de um jeito que ninguém esperava. Ana Clara passou a se sentir mais à vontade na casa, participando das refeições e até ajudando Mariana com os deveres da escola. Lucas, que era mais tímido, começou a pedir para que Ana Clara lesse histórias para ele antes de dormir, algo que ela fazia com prazer. Aos poucos, ela foi se tornando mais do que apenas uma hóspede. Ela começou a fazer parte da rotina da família. Camila, embora ainda carregasse algumas inseguranças, começou a enxergar Ana Clara de uma maneira diferente.
Ela percebeu que Ana Clara não era uma ameaça, mas sim alguém que trazia algo positivo para a casa. Camila começou a admirar a força e a determinação de Ana Clara, especialmente ao vê-la enfrentando o tratamento com tanta coragem. Ela também começou a perceber que Ricardo estava agindo de forma transparente e genuína, sem esconder nada. Isso ajudou a aliviar parte de suas preocupações. Com o tempo, a mansão deixou de ser apenas o espaço onde a família Monteiro vivia. Ela se tornou um lar mais acolhedor, mais humano. Ana Clara, com seu jeito simples e sua história de vida, trouxe algo que a casa não tinha antes: um senso de empatia e conexão. As crianças aprenderam sobre a importância de ajudar os outros. Camila redescobriu sua própria capacidade de abrir espaço para alguém novo. E Ricardo, que antes vivia tão focado em trabalho e resultados, encontrou um propósito maior em sua vida. A dinâmica familiar mudou completamente. O que antes parecia ser apenas uma casa organizada e funcional, se transformou em um lugar onde todos se sentiam mais conectados, mais próximos uns dos outros. Ana Clara, mesmo sem perceber, se tornou uma peça fundamental naquele ambiente, mostrando que, às vezes, as mudanças mais importantes acontecem de maneiras simples e inesperadas. Uma noite tranquila tomou conta da mansão. A casa estava em silêncio, com as luzes baixas e as crianças já dormindo. Ana Clara estava em seu quarto, sentada na poltrona ao lado da janela, segurando um envelope que guardava com ela há anos. Era uma carta escrita por sua mãe, Dona Francisca. Apesar de já ter lido aquelas palavras muitas vezes, naquela noite, algo dentro de Ana Clara a fez querer revisitá-las. Era como se precisasse ouvir a voz da mãe mais uma vez. O papel estava um pouco desgastado pelo tempo, com algumas marcas de dobras que mostravam o quanto já havia sido manuseado. O perfume suave de Dona Francisca ainda parecia estar impregnado no papel, trazendo à tona lembranças de tempos mais simples, mas também mais difíceis. Ana Clara respirou fundo antes de abrir o envelope. Ela sabia que aquela carta sempre tinha o poder de mexer com suas emoções, mas ao mesmo tempo era como um abraço distante, vindo de alguém que ela amava tanto. A carta começava de forma carinhosa, com Dona Francisca chamando Ana Clara de minha menina forte. Era o jeito que ela sempre a tratava, como se soubesse que a filha carregaria nos ombros mais do que a vida deveria exigir de alguém. As primeiras palavras eram de encorajamento, dizendo para Ana Clara nunca esquecer de sua essência, de sua bondade e da capacidade que tinha de transformar o dia das pessoas, mesmo nos momentos mais simples. Mas, conforme os parágrafos avançavam, o tom da carta mudava. Tornava-se mais sério, mais profundo. Dona Francisca explicou que havia algo que ela precisava contar para Ana Clara. Algo que nunca teve coragem de dizer enquanto estava viva. Ela escreveu que sempre sentiu que a família delas era especial, de um jeito que poucas pessoas entendiam. Não era apenas sobre o dom de perceber o que os outros estavam sentindo, mas sobre a responsabilidade que vinha com isso. Dona Francisca acreditava que as mulheres da família carregavam algo único, uma sensibilidade que as tornava capazes de ajudar os outros de maneiras que iam além do óbvio. Era quase como se fossem capazes de tocar as almas das pessoas e acalmar suas dores, mesmo sem dizer nada. Mas esse dom, segundo Dona Francisca, não vinha sem um preço. Ela descreveu como sua própria vida havia sido marcada por esse peso. Contou sobre os momentos em que se sentiu exausta, drenada, como se estivesse carregando não apenas suas próprias dificuldades, mas também as de todos ao seu redor. E, embora nunca tivesse reclamado, ela sabia que aquilo havia contribuído para a doença que enfrentou. Dona Francisca não acreditava que fosse apenas uma questão de genética ou destino, mas sim uma espécie de consequência de viver de forma tão intensa, tão aberta para o sofrimento dos outros. A parte mais difícil da carta veio quando Dona Francisca revelou que sabia que Ana Clara enfrentaria desafios ainda maiores. Ela disse que via em Ana Clara uma força extraordinária, mas também uma vulnerabilidade que a preocupava. Dona Francisca acreditava que, em algum momento, Ana Clara seria testada de formas que ela nem imaginava. E por mais que quisesse protegê-la, sabia que isso não era possível. Tudo o que podia fazer era deixar aquelas palavras como uma forma de guia,
uma maneira de lembrá-la de que, mesmo nos momentos mais difíceis, ela não estaria realmente sozinha. No final da carta, havia uma passagem que Ana Clara sempre relia mais de uma vez, porque parecia carregar algo quase profético. Dona Francisca escreveu que sentia que, em algum momento no futuro, Ana Clara se conectaria com alguém de forma tão profunda que mudaria o curso da vida de ambos. Ela não sabia explicar como ou porquê, mas tinha uma sensação de que essa conexão seria algo que traria tanto desafios quanto transformações. Ela pediu para Ana Clara não ter medo, mas confiar no caminho que a vida colocasse à sua frente. Enquanto lia aquelas palavras naquela noite, Ana Clara sentiu um nó se formar na garganta. Ela sempre achou que as palavras da mãe eram um pouco vagas, quase como se fossem devaneios de alguém que estava enfrentando seus próprios medos. Mas agora, ali na mansão, vivendo tudo o que estava vivendo, ela começou a pensar que talvez Dona Francisca soubesse mais do que parecia. Ricardo, sua família, o reencontro no aeroporto, a promessa de ajuda, tudo isso parecia se encaixar, como se a mãe dela já soubesse que esse momento chegaria. Ana Clara passou a mão pelos olhos, limpando uma lágrima que insistia em escapar. Ela olhou para fora da janela, onde a luz suave do jardim iluminava as árvores e flores, e pensou em como a vida dela havia mudado desde que decidiu procurar Ricardo. Talvez a mãe dela tivesse razão. Talvez aquilo fosse mais do que coincidência. Talvez ela estivesse exatamente onde deveria estar. Guardando a carta de volta no envelope, Ana Clara sentiu algo diferente daquela vez. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que havia uma espécie de propósito maior por trás de tudo. Não sabia exatamente qual era, mas sabia que, de alguma forma, aquilo estava relacionado à promessa de Ricardo, à ajuda que ele estava oferecendo e à nova dinâmica que estava se formando naquela casa. E, no fundo, mesmo sem ter todas as respostas, Ana Clara decidiu confiar, exatamente como Dona Francisca havia pedido. Ana Clara sempre soube que a família dela era diferente. Não era algo que pudesse ser explicado com palavras simples, mas, desde pequena, ela sentia que havia algo especial, quase incomum, na forma como as mulheres da sua linhagem se conectavam com o mundo. Agora, lendo a carta de Dona Francisca e folheando o diário que a mãe havia deixado junto com ela, as peças começaram a se encaixar. Era como se, de repente, ela estivesse enxergando algo que sempre esteve ali, mas que só agora fazia sentido. Diário era um caderno de capa grossa, com páginas amareladas pelo tempo e uma caligrafia que Ana Clara reconhecia como sendo da avó, Dona Cecília. Ela tinha ouvido falar da avó algumas vezes, mas nunca conheceu muito sobre a vida dela. Dona Francisca mencionava a mãe com carinho, mas havia uma certa tristeza sempre que o assunto vinha à tona. Agora, ao abrir o diário, Ana Clara estava prestes a descobrir por quê. Logo nas primeiras páginas, Dona Cecília escrevia sobre o que ela chamava de dom da nossa família. Ela descrevia como, desde muito jovem, percebia que tinha uma sensibilidade diferente das outras pessoas. Era algo difícil de explicar, mas ela sentia as emoções das pessoas ao seu redor de forma quase física. Era como se pudesse entrar no coração de alguém apenas olhando para ele. Quando alguém estava triste ou perdido, ela sabia, mesmo que a pessoa não dissesse uma palavra. E de alguma forma, ela conseguia ajudar. Não sabia como ou porquê, mas a presença dela parecia aliviar a dor das pessoas, como se ela fosse um tipo de refúgio emocional. Enquanto lia, Ana Clara sentia arrepios. Ela sempre teve a mesma percepção, mas nunca conseguiu colocar em palavras. Era como se o que estava escrito no diário descrevesse exatamente o que ela sentia em sua própria vida. Cada vez que ajudava alguém, cada vez que oferecia consolo ou ouvia alguém desabafar, sentia que estava fazendo algo importante, algo que ia além do simples ato de ser gentil. E agora estava claro que aquilo fazia parte de algo maior, algo que vinha de gerações. Dona Cecília também falava sobre o lado difícil desse dom. Ela escrevia que,
Ao ajudar os outros, sentia como se parte dela fosse levada. Não era apenas cansaço físico, mas um peso que se acumulava dentro dela, como se cada dor que ela ajudava a aliviar deixasse uma marca. Ela dizia que esse era o preço do dom, algo que as mulheres da família precisavam aceitar. Dona Cecília mencionava que a mãe dela, bisavó de Ana Clara, havia passado pelo mesmo. Era como se todas carregassem essa herança, tanto o lado bom quanto o lado difícil. Ao longo das páginas, o diário mostrava como Dona Cecília enfrentou as consequências desse peso. Ela mencionava doenças frequentes, dores que os médicos não conseguiam explicar, e um cansaço que nunca parecia desaparecer completamente. Mesmo assim, ela nunca parou de ajudar os outros. Para ela, o dom era uma responsabilidade, algo que não podia ser ignorado. Ela sentia que havia sido colocada no mundo com um propósito, e não importava o quanto fosse difícil, ela estava disposta a cumprir esse papel. Mais adiante, Dona Cecília falava sobre Dona Francisca, ainda jovem, e como ela percebeu que a filha havia herdado o mesmo dom. Ela descrevia o orgulho que sentia ao ver a bondade de Francisca, mas também o medo. Ela sabia que a filha enfrentaria os mesmos desafios, e isso partia seu coração. Dona Cecília escreveu que tentou ensinar Francisca a cuidar de si mesma, a encontrar formas de equilibrar o dom para não se esgotar, mas sabia que isso nem sempre era possível. O diário também mencionava algo que deixou Ana Clara intrigada. Havia referências a uma espécie de prática ou método que Dona Cecília usava para lidar com o peso do dom. Eram coisas simples, como meditação, chás especiais e até mesmo momentos de silêncio na natureza. Ela acreditava que essas práticas ajudavam a aliviar parte do fardo e permitiam que ela continuasse ajudando os outros. Ana Clara fez uma anotação mental para explorar isso mais tarde, pois sentia que poderia ser útil para ela mesma. Conforme continuava lendo, Ana Clara percebeu que o diário não era apenas um relato de experiências. Era, na verdade, uma espécie de guia, uma forma de passar adiante o conhecimento acumulado por gerações. Dona Cecília queria que as mulheres da família entendessem que o dom não era apenas um peso, mas também uma bênção. Algo que, apesar dos desafios, tinha o poder de transformar vidas. Ela escrevia que mesmo nos momentos mais difíceis, era importante lembrar que o dom existia por uma razão. Ana Clara fechou o diário por um momento, segurando-o com força no colo. As palavras da avó ecoavam em sua mente, misturando-se com as lembranças de sua mãe e com tudo o que ela mesma havia vivido. Pela primeira vez, ela sentiu que não estava sozinha. Tudo o que havia enfrentado, toda a dor, todo o cansaço, fazia parte de algo maior. E de alguma forma, isso lhe deu forças. Segurando o diário, Ana Clara olhou para o céu estrelado pela janela do quarto. Sentiu uma conexão com as mulheres que vieram antes dela, como se estivesse carregando em si a soma de todas elas. E, mais importante, sentiu que estava pronta para enfrentar o que viesse, porque agora entendia que sua luta não era só dela, era parte de um legado. Um legado de cura, de força e de amor, passado de geração em geração. Naquela noite, depois de terminar de ler a carta e o diário de sua avó, Ana Clara ficou com a mente a mil. Cada palavra parecia ter revelado uma nova camada sobre quem ela era, de onde vinha e o que sua família havia enfrentado por gerações. Mas havia algo específico que não saía da cabeça dela. Os trechos onde Dona Cecília falava sobre um tipo de segredo medicinal. Não era algo explicado em detalhes, mas o suficiente para deixar Ana Clara curiosa e com uma sensação de que aquilo poderia fazer diferença em sua luta atual. Ela pegou o diário novamente, sentada na cama, e folheou com cuidado, procurando as partes que mencionavam aquilo. Não era exatamente organizado, mas em várias páginas havia anotações sobre ervas, chás e métodos naturais que Dona Cecília usava para aliviar o cansaço e as dores que vinham com o peso do dom. O interessante é que não se tratava apenas de receitas simples. Dona Cecília parecia ter um conhecimento mais profundo, algo que misturava práticas tradicionais com uma espécie de intuição que ela dizia ser parte do dom. Uma das páginas falava sobre uma mistura específica de ervas que Dona Cecília chamava de chá do equilíbrio. Era um chá que ela usava sempre que sentia que o corpo e a mente estavam sobrecarregados.
Segundo o diário, ele era feito com ingredientes como camomila, melissa e calêndula, mas também incluía coisas menos comuns, como raiz de valeriana e flores de lavanda secas. Dona Cecília acreditava que o chá ajudava a acalmar a mente e ao mesmo tempo dava uma sensação de clareza, como se ajudasse a arrumar as emoções. Ana Clara notou que, ao lado dessa receita, havia um pequeno parágrafo onde Dona Cecília mencionava que não se tratava apenas das ervas. O efeito do chá dependia também de como ele era preparado. Ela dizia que o ato de preparar o chá com calma, com atenção, era tão importante quanto os ingredientes. Era quase como se o processo fosse uma forma de meditação, um momento para se conectar consigo mesma e com a energia que queria renovar. Conforme ia lendo, Ana Clara começou a perceber que havia muito mais naquele diário do que parecia à primeira vista. Dona Cecília também escrevia sobre banhos relaxantes feitos com infusões de ervas, algo que ela dizia ser essencial para limpar as energias que se acumulavam ao longo do dia. Segundo ela, o dom de ajudar os outros vinha com uma carga emocional que precisava ser descarregada de alguma forma, e esses banhos eram uma maneira de fazer isso. Dona Cecília acreditava que a água tinha o poder de levar embora o que já não servia, deixando a mente e o corpo mais leves. Outra prática que chamou a atenção de Ana Clara foi uma espécie de exercício de respiração que Dona Cecília descreveu em detalhes. Ela dizia que, em momentos de grande tensão ou cansaço, era importante parar por alguns minutos, fechar os olhos e se concentrar na respiração. Inspirar lentamente, contar até 4, segurar o ar por alguns segundos e depois soltar, também em uma contagem lenta. Dona Cecília dizia que esse simples ato de focar na respiração era uma forma de se recentrar, de lembrar que, mesmo nos momentos mais difíceis, o corpo sabia como encontrar o equilíbrio. Havia também uma parte do diário que falava sobre uma mistura que Dona Cecília usava para dores musculares. Era uma pomada feita com óleo de coco, arnica e um pouco de cânfora. Ela dizia que, sempre que o corpo dava sinais de desgaste, essa mistura ajudava a aliviar a dor e a tensão, permitindo que ela se recuperasse mais rápido. Ana Clara achou interessante como Dona Cecília parecia conhecer tanto sobre coisas que, hoje seriam consideradas alternativas, mas que para ela eram parte do dia a dia. Mas o trecho mais intrigante veio mais para o final do diário. Dona Cecília mencionava algo que ela chamava de cura emocional. Ela acreditava que o dom de ajudar os outros não era apenas sobre ouvir e confortar, mas também sobre ensinar as pessoas a se reconectarem com elas mesmas. Ela escrevia que, muitas vezes, as pessoas que procuravam ajuda estavam tão perdidas em seus próprios problemas que não conseguiam enxergar soluções simples. Para ela, o papel de alguém com o dom era mostrar essas soluções, mesmo que fosse algo tão simples quanto um conselho ou um gesto de carinho. Dona Cecília dizia que, para ser capaz de oferecer essa cura emocional, era importante cuidar de si mesma primeiro. Ela acreditava que o equilíbrio interno era a chave para conseguir ajudar os outros sem se perder no processo. E para isso, ela usava todas essas práticas: os chás, os banhos, a respiração e até mesmo momentos de silêncio em lugares tranquilos, como o quintal de casa ou uma caminhada no meio da natureza. Ana Clara fechou o diário e ficou em silêncio por um momento. Tudo aquilo fazia muito sentido para ela. Mesmo sem ter consciência, ela já fazia algumas dessas coisas, como ouvir as pessoas com atenção e tentar transmitir calma através de pequenos gestos. Mas agora, lendo o diário, ela sentia que havia uma ciência por trás disso, uma espécie de sabedoria que vinha sendo passada de geração em geração. Mais do que isso, Ana Clara sentiu que aquelas práticas poderiam ajudá-la a enfrentar o momento difícil que estava vivendo. O tratamento para sua doença era exaustivo, tanto física quanto emocionalmente, e essas práticas poderiam ser uma forma de aliviar parte desse peso. Além disso, ela começou a pensar que, talvez, esse conhecimento pudesse ajudar outras pessoas também. Assim como o dom da família dela tinha o poder de curar emoções, esses segredos medicinais poderiam ser uma forma de complementar isso, trazendo não apenas alívio emocional, mas também físico. Com essas ideias na cabeça,
Ana Clara decidiu que não deixaria aquele conhecimento se perder. Era como se o diário de Dona Cecília fosse um presente. Um pedaço do passado que poderia ajudá-la a construir um futuro melhor, tanto para si mesma, quanto para as pessoas ao seu redor. Na manhã seguinte, enquanto o sol começava a entrar pelas grandes janelas da mansão, Ana Clara desceu para o café da manhã com o diário de Dona Cecília ainda fresco na memória. Os pensamentos não paravam de girar na cabeça dela. Tudo, o que tinha lido sobre os métodos naturais, as ervas, os banhos e as práticas de cura emocional, parecia fazer mais sentido do que nunca. Mas o que realmente a deixou inquieta foi a ideia de que aquilo não poderia ficar só ali, com ela. Era como se houvesse algo maior esperando para ser feito. Quando Ana Clara chegou à mesa, Ricardo já estava lá, com o celular em uma mão e uma xícara de café na outra. Ele levantou os olhos e deu um sorriso breve ao vê-la, mas notou imediatamente que algo estava diferente. Ana Clara parecia distraída, como se estivesse presente fisicamente, mas a mente dela estivesse em outro lugar. Ele perguntou se ela estava se sentindo bem, preocupado que fosse algo relacionado ao tratamento, mas Ana Clara acenou com a cabeça, dizendo que estava tudo bem. Mesmo assim, Ricardo insistiu, percebendo que havia algo mais. Depois de alguns segundos em silêncio, Ana Clara finalmente começou a falar. Ela contou a Ricardo sobre o diário de sua avó, sobre os segredos que estavam escritos ali e como aquilo tinha mexido com ela. Falou sobre o dom que parecia acompanhar as mulheres de sua família por gerações e como elas haviam encontrado maneiras de lidar com isso através de práticas naturais e uma abordagem única de cura emocional. Ricardo ouviu com atenção, inclinando-se para a frente, completamente interessado no que ela dizia. Ele podia ver o quanto aquilo significava para Ana Clara. Então ela disse algo que pegou Ricardo de surpresa. Ana Clara explicou que não achava justo guardar aquele conhecimento só para ela. Contou que durante anos viu tantas pessoas entrarem na cafeteria buscando conforto, ajuda, algo que aliviasse suas dores, e que mesmo sem saber, ela já usava partes do que estava no diário para ajudar essas pessoas. Agora, lendo tudo aquilo, ela sentia que precisava fazer mais. Disse que não sabia exatamente como, mas queria encontrar uma maneira de compartilhar o que aprendeu, de usar aquilo para ajudar outras pessoas em maior escala. Ricardo ficou em silêncio, por um momento, processando o que Ana Clara estava dizendo. Ele percebeu que aquilo não era apenas uma ideia vaga, mas algo que ela sentia profundamente. Ela não estava falando apenas por falar. Aquilo vinha de dentro, de uma vontade genuína de fazer a diferença. E de repente, algo clicou na mente de Ricardo. Ele sabia exatamente como transformar aquela ideia em algo real. Ele colocou a xícara de café na mesa e olhou diretamente para Ana Clara. Com o tom sério, mas animado, ele disse que tinha uma proposta. E a proposta era grande. Ricardo sugeriu transformar a antiga cafeteria de Ana Clara em algo completamente novo. Um centro de pesquisa e tratamento baseado nos conhecimentos do diário e nas práticas que ela e sua família usaram ao longo dos anos. A ideia seria criar um espaço onde medicina moderna e sabedoria tradicional pudessem se encontrar, oferecendo uma abordagem completa para as pessoas que precisassem de ajuda. Ana Clara ficou em choque com o que ouviu. A ideia parecia incrível, mas também assustadora. Ela disse que não tinha ideia de como fazer algo assim funcionar, que nunca tinha administrado nada além da pequena cafeteria e que não sabia nada sobre pesquisa ou medicina moderna. Mas Ricardo a tranquilizou. Ele explicou que não esperava que ela fizesse isso sozinha. Ele tinha recursos, conexões e experiência para colocar o projeto de pé. Disse que, com o tempo, poderiam contratar profissionais qualificados, como médicos, pesquisadores e terapeutas, para trazerem o melhor dos dois mundos, a ciência e a sabedoria tradicional. O entusiasmo de Ricardo era contagiante. Ele começou a falar sobre como o espaço poderia ser organizado. A cafeteria poderia ser mantida, mas renovada, transformando-se em um lugar acolhedor, onde as pessoas poderiam encontrar não só comida e bebida, mas também conforto emocional. Já o centro de pesquisa ficaria em um espaço anexo, com salas para consultas, laboratórios e até mesmo áreas para práticas como yoga e meditação.
Ele sugeriu que, além de atender pacientes, o centro também poderia ser usado para estudar os métodos do diário, entender como eles funcionavam e como poderiam ser integrados aos tratamentos modernos. Ana Clara ouvia tudo com atenção, mas ainda estava processando a grandiosidade da ideia. Ao mesmo tempo em que sentia medo, também sentia algo que não experimentava há muito tempo: esperança. A ideia de transformar sua antiga cafeteria em algo tão significativo, algo que pudesse impactar tantas vidas, era emocionante. Ela começou a imaginar como seria aquele lugar, como poderia ajudar pessoas que, assim como ela, estavam lutando contra dificuldades físicas e emocionais. Ricardo, vendo que Ana Clara estava começando a considerar a ideia, disse que aquilo não era apenas sobre o diário ou sobre o dom dela. Era sobre criar um legado. Ele acreditava que, juntos, poderiam construir algo que não só honraria a memória de Dona Francisca e Dona Cecília, mas que também criaria um futuro melhor para tantas outras pessoas. Disse que Ana Clara tinha algo único, algo que precisava ser compartilhado, e que ele faria o que fosse necessário para ajudar a transformar aquela visão em realidade. Ana Clara olhou para Ricardo, ainda sem acreditar completamente no que ele estava propondo. Mas no fundo, ela sabia que ele estava certo. A ideia de um centro de pesquisa e tratamento não era apenas um projeto grandioso. Era a chance de dar um novo propósito à sua vida, de transformar a dor que ela carregava em algo positivo, algo que pudesse trazer cura e esperança para outras pessoas. E naquele momento, ela decidiu que estava disposta a tentar. Quando o projeto do Centro de Pesquisa e Tratamento começou a tomar forma, Ricardo e Ana Clara sabiam que enfrentariam desafios. O que eles não previram foi o nível de resistência que viriam a encontrar. Inicialmente, a ideia parecia ser bem aceita no círculo mais próximo de Ricardo. Médicos, investidores e até alguns colegas de trabalho mostraram um interesse educado quando ele compartilhou o plano. Mas assim que o projeto começou a ganhar notoriedade, com notícias na mídia local e nas redes sociais, as críticas surgiram com força. Tudo começou quando uma revista publicou uma matéria destacando o projeto como algo inovador, um espaço onde medicina moderna e práticas tradicionais se encontrariam para oferecer uma abordagem completa de tratamento. A intenção era positiva, mas o título acabou chamando a atenção de um jeito errado. Cura Emocional, um centro que promete unir ciência e sabedoria ancestral. As palavras cura emocional e sabedoria ancestral geraram uma onda de comentários nas redes sociais que Ricardo não esperava. Logo, os comentários começaram a se espalhar. Algumas pessoas diziam que aquilo era charlatanismo disfarçado de inovação. Outras questionavam por que um empresário tão bem-sucedido como Ricardo estava se envolvendo em algo que, para elas, parecia mais próximo de superstição do que de ciência. Muitos comentários eram sarcásticos, tratando o projeto como uma cafeteria com poções mágicas, ou uma tentativa de misturar remédios de avó com medicina de verdade. Ricardo acompanhava tudo, com uma mistura de frustração e determinação. Ele sabia que a ideia do centro era boa, mas também entendia que era algo novo, algo que as pessoas não estavam acostumadas a ver. O maior problema era que, enquanto algumas críticas vinham de curiosos, ou de pessoas sem muito conhecimento sobre o projeto, outras vinham de especialistas. Um grupo de médicos locais chegou a publicar uma carta aberta dizendo que misturar práticas tradicionais com medicina moderna poderia confundir os pacientes e, pior, levá-los a abandonarem tratamentos convencionais. Ana Clara sentiu o impacto dessas críticas de forma ainda mais pessoal. Para ela, o projeto não era apenas um empreendimento, era algo que vinha do coração, algo que carregava o legado de sua família. Ler comentários que tratavam sua história como mitos ou crenças ultrapassadas machucava mais do que ela gostaria de admitir. Ainda assim, ela tentava manter a cabeça erguida, dizendo a si mesma que aquilo era apenas o começo e que, com o tempo, as pessoas entenderiam o propósito real do que estavam construindo. As críticas não ficaram só nas redes sociais e nas cartas abertas. Durante uma reunião com potenciais investidores, Ricardo foi questionado diretamente sobre a viabilidade do projeto. Um dos presentes,
um empresário renomado na área da saúde, disse que achava perigoso associar o nome de Ricardo a algo que soava como pseudociência. Ele perguntou se Ricardo realmente acreditava que as pessoas confiariam em um lugar que misturava a medicina tradicional com práticas que muitos consideravam superstição. Ricardo respondeu com firmeza. Ele explicou que o centro não era sobre substituir a ciência ou criar um espaço místico. Era sobre integrar conhecimentos que por muito tempo foram ignorados, mas que tinham um valor real. Ele deu exemplos de como muitas práticas naturais, como chás e infusões, já eram reconhecidas pela ciência por seus benefícios. Disse que o objetivo do centro era exatamente esse: pesquisar, validar e integrar essas práticas, de forma ética e responsável, sempre com o apoio de profissionais qualificados. Apesar da resposta, Ricardo percebeu que não seria fácil mudar a percepção das pessoas. Ele começou a pensar em maneiras de tornar o projeto mais acessível e transparente. Junto com Ana Clara, decidiu organizar uma apresentação para a comunidade local, onde poderiam explicar em detalhes como o centro funcionaria e responder a todas as dúvidas e preocupações. Eles acreditavam que, ao mostrar a seriedade do projeto, poderiam começar a quebrar a resistência inicial. A apresentação foi marcada para um sábado de manhã, em um espaço comunitário próximo ao local onde a antiga cafeteria seria transformada, no centro. Ricardo e Ana Clara passaram dias se preparando, reunindo dados, estudos e depoimentos que mostrassem como a ideia tinha fundamento. No dia do evento, o salão estava cheio. Havia moradores curiosos, médicos céticos e até alguns jornalistas, prontos para registrar qualquer coisa que pudesse virar manchete. Ana Clara abriu a apresentação. Ela começou contando sua história, falando sobre como a cafeteria de sua família havia sido um lugar de acolhimento para tantas pessoas ao longo dos anos. Disse que, mesmo sem entender completamente na época, ela sempre soube que havia algo especial nas práticas de sua mãe e sua avó. Algo que ia além do simples ato de servir um chá ou ouvir alguém desabafar. Ela falou sobre o diário de sua avó e como aquilo havia inspirado a ideia do centro. Ricardo assumiu em seguida, apresentando os aspectos técnicos e científicos do projeto. Ele destacou que o centro teria médicos e pesquisadores qualificados e que todas as práticas tradicionais seriam cuidadosamente estudadas antes de serem recomendadas. Ele também falou sobre a importância de criar um espaço que não apenas tratasse o corpo, mas também cuidasse da mente e das emoções, algo que muitas vezes é negligenciado na medicina tradicional. Embora algumas pessoas ainda parecessem desconfiadas, Ricardo e Ana Clara notaram que, ao final da apresentação, o clima havia mudado. Muitos dos presentes começaram a fazer perguntas genuínas, querendo saber mais sobre como o centro funcionaria. Outros elogiaram a coragem deles de trazer algo novo para a comunidade. Não foi o fim da resistência, mas foi o começo de uma mudança. E para Ricardo e Ana Clara, aquilo já era um grande passo. O dia em que Rosa apareceu na antiga cafeteria foi como um reencontro com uma velha amiga, mesmo que o tempo e as circunstâncias tivessem mudado tudo. Rosa era uma figura especial na vida de Ana Clara. Durante anos, ela foi não apenas uma funcionária, mas uma verdadeira parceira na cafeteria que Dona Francisca havia construído. Ela conhecia cada detalhe daquele lugar, desde o cheiro único, dos bolos saindo do forno até as histórias de vida dos clientes que passavam por lá. Rosa era, como Ana Clara gostava de dizer, o coração da cafeteria em muitos dias difíceis. Rosa era uma mulher de meia idade, com um sorriso fácil e uma energia que parecia capaz de iluminar qualquer ambiente. Ela tinha aquele jeito acolhedor, de quem sabe ouvir sem julgar, e de quem sempre encontra uma palavra certa para dizer, mesmo nas situações mais complicadas. Quando soube que Ana Clara estava planejando transformar a antiga cafeteria em um centro de pesquisa e tratamento, Rosa não perdeu tempo. Ela pegou o telefone e ligou para Ana Clara, dizendo que queria fazer parte disso. Não importava o que fosse, Rosa queria ajudar. No primeiro dia em que voltou à cafeteria, Rosa caminhou lentamente pelo espaço, agora vazio e um pouco desgastado pelo tempo. Ela passou a mão no balcão, lembrando-se das incontáveis xícaras, de café que servira ali, das risadas compartilhadas
e até das lágrimas de clientes que encontraram consolo naquele lugar. Olhando para Ana Clara, Rosa disse que, mesmo com toda a transformação que viria, aquele espaço ainda carregava uma energia especial, como se estivesse esperando por algo grande. A presença de Rosa no projeto trouxe um tipo de força que Ana Clara nem sabia que precisava. Rosa não era apenas uma ajuda prática, ela era uma ponte entre o passado e o futuro do lugar. Com seu jeito direto, mas cheio de carinho, Rosa começou a assumir pequenas responsabilidades enquanto o projeto ganhava forma. Ela ajudava a organizar reuniões, cuidava da logística e até conversava com os moradores da vizinhança para explicar o que estava acontecendo. Era como se ela fosse a cola que mantinha tudo junto, mas o papel de Rosa ia muito além das tarefas práticas. Ela tinha uma conexão profunda com as pessoas. Era alguém que sabia como criar um ambiente acolhedor, algo que seria essencial para um novo centro. Quando os primeiros pacientes começaram a visitar o espaço para conhecer o projeto, Rosa era a primeira a recebê-los. Ela tinha aquele jeito de fazer qualquer pessoa se sentir em casa, mesmo em meio à novidade e ao desconhecido. Rosa também trouxe algo que ninguém esperava: as histórias. Ela conhecia muitas das pessoas que frequentavam a antiga cafeteria e começou a compartilhar essas histórias com Ana Clara e Ricardo. Contou sobre o homem que ia todos os dias porque havia perdido a esposa e precisava de um lugar para desabafar. Ou sobre a jovem que estava tentando terminar a faculdade enquanto trabalhava em 2 empregos e encontrava forças em uma xícara de chá e nas palavras gentis de Dona Francisca. Essas histórias não só reforçavam a importância daquele lugar, mas também inspiravam a equipe a criar um espaço que fosse mais do que um centro de pesquisa, mas um verdadeiro refúgio. Um momento marcante aconteceu durante uma reunião com possíveis colaboradores do projeto. Enquanto Ricardo explicava os aspectos técnicos e Ana Clara falava sobre o legado de sua família, Rosa pediu para falar. De início, ela estava tímida, dizendo que não tinha o jeito profissional de Ricardo ou as palavras emocionantes de Ana Clara. Mas quando começou a contar sobre os dias na cafeteria e como aquele espaço havia transformado a vida de tantas pessoas, o silêncio na sala foi absoluto. Ela falava com tanta sinceridade e paixão que todos ali sentiram a importância do que estavam construindo. Rosa não só ajudou a trazer pessoas para o projeto, mas também garantiu que o coração do centro permanecesse fiel ao que ele era, destinado a ser um lugar onde as pessoas se sentissem cuidadas, vistas e valorizadas. Ela dizia que as máquinas e os médicos eram importantes, mas que o essencial era o toque humano, o carinho nas pequenas coisas. Era isso que faria o centro ser diferente de qualquer outro lugar. Outro ponto importante foi quando Rosa sugeriu manter algumas das tradições da antiga cafeteria no novo centro. Ela insistiu que o café continuasse sendo servido com a mesma receita que Dona Francisca usava, e que o bolo de chocolate, que sempre foi o favorito dos clientes, estivesse disponível todos os dias. Para ela, esses pequenos detalhes eram uma forma de honrar o passado, enquanto se caminhava para o futuro. Ana Clara concordou imediatamente, sabendo que Rosa tinha razão. Conforme os meses passavam, Rosa se tornou uma figura central no projeto. Ela era o tipo de pessoa que todo mundo procurava quando precisava de conselhos ou de uma opinião sincera. Para Ricardo, Rosa era uma lembrança constante de que o projeto não era apenas sobre criar algo novo, mas também sobre preservar a essência do que aquele espaço significava para tantas pessoas. Para Ana Clara, Rosa era uma amiga, uma mentora e uma fonte inesgotável de força. Quando o centro finalmente começou a ganhar forma, com paredes pintadas e móveis sendo trazidos, Rosa foi uma das primeiras a colocar as mãos na massa. Ela ajudava a organizar as coisas, a montar detalhes e até a escolher os lugares onde as fotos antigas da cafeteria seriam penduradas. Rosa estava lá em cada momento, garantindo que o espaço mantivesse não só sua funcionalidade, mas também sua alma. No fundo, Rosa era muito mais do que uma ajudante ou uma colaboradora. Ela era a memória viva da antiga cafeteria, uma guardiã do espírito daquele lugar. E enquanto o centro crescia, era impossível não notar a influência dela em cada canto, em cada detalhe. Ela havia se tornado parte indispensável do que o centro significava,
E todos que passavam por lá sentiam isso, mesmo sem saber. A inauguração do centro foi emocionante. Durante os dias que se seguiram, enquanto o espaço começava a ganhar vida, algo especial começou a acontecer. Aos poucos, mulheres de diferentes partes da cidade, e até de lugares mais distantes, começaram a aparecer. Cada uma delas trazia uma história única, marcada por desafios, dores e uma busca por algo que muitas vezes nem elas mesmas conseguiam explicar. Era como se o centro, de alguma forma, tivesse se tornado um ímã para quem precisava de acolhimento e cura. A primeira mulher a chegar foi Clara, uma professora aposentada que vinha lidando com a perda do marido. Ela contou que sentia como se carregasse um vazio enorme no peito, algo que nenhum remédio ou terapia convencional havia conseguido preencher. Clara não sabia muito bem o que esperar do centro, mas ao entrar pela porta, disse que sentiu algo diferente. Foi recebida por Rosa, que a acolheu com seu sorriso caloroso e a acompanhou até a cafeteria. Sentada ali, com uma xícara de chá, quente nas mãos, Clara começou a falar sobre tudo o que estava sentindo. Para ela, aquele momento simples foi o primeiro passo para encontrar forças novamente. Depois de Clara, veio Júlia, uma jovem de apenas 22 anos, que carregava no rosto as marcas de uma vida difícil. Ela havia crescido em um ambiente complicado, com poucas oportunidades, e agora lutava contra um cansaço emocional que parecia consumir sua energia todos os dias. Quando ouviu falar sobre o centro, Júlia decidiu ir sem grandes expectativas. Mas, ao participar de uma das sessões de meditação em grupo, algo dentro dela começou a mudar. Júlia percebeu que aquele espaço era diferente de qualquer outro lugar onde já esteve. Lá, ela não era apenas mais uma pessoa. Ela era ouvida, vista, e isso por si só era transformador. A história de Raquel foi outra que marcou profundamente Ana Clara e Ricardo. Raquel era uma mulher de 45 anos, que havia dedicado a vida inteira à família, cuidando dos filhos e do marido, mas que agora, com os filhos crescidos, sentia que havia perdido o sentido de quem ela era. Ela chegou ao centro hesitante, quase envergonhada por admitir que precisava de ajuda. Mas, ao participar de uma das rodas de conversa, onde outras mulheres compartilhavam suas histórias, Raquel sentiu que não estava sozinha. Ela começou a frequentar o centro regularmente, participando de sessões de terapia e até se voluntariando para ajudar outras mulheres. Aos poucos, Raquel foi redescobrindo sua identidade e construindo uma nova visão para o futuro. Cada mulher que chegava trazia consigo algo especial, algo que enriquecia ainda mais o propósito do centro. Havia Marta, uma enfermeira que, depois de anos cuidando de outras pessoas, percebeu que tinha negligenciado a própria saúde. Havia Helena, uma artista plástica que havia perdido a inspiração e agora, entre uma sessão e outra, começou a pintar murais para decorar as paredes do centro. Havia ainda Ana Luísa, uma avó que, após enfrentar uma doença grave, queria encontrar um lugar onde pudesse recuperar a alegria de viver. O mais incrível era como essas mulheres, com histórias tão diferentes, começavam a se conectar umas com as outras. O centro não era apenas um espaço de cura individual, ele se tornou um ponto de encontro. Um lugar onde aquelas mulheres podiam trocar experiências, dar e receber apoio e, acima de tudo, se sentir parte de algo maior. Para muitas delas, era a primeira vez que encontravam um espaço onde não eram julgadas ou pressionadas a serem algo que não eram. Ali, elas podiam simplesmente ser. Ana Clara fazia questão de estar presente em muitos desses momentos. Ela ouvia as histórias com atenção, acolhendo cada mulher que chegava como se fosse alguém de sua própria família. Para Ana Clara, aquilo era mais do que uma responsabilidade. Era uma missão. Ver como o centro estava impactando vidas dava a ela uma sensação de propósito que ia além de qualquer coisa que ela pudesse imaginar. E em muitos momentos, ela se pegava pensando em como sua mãe, Dona Francisca, teria ficado orgulhosa ao ver o que aquele espaço havia se tornado. Ricardo, por sua vez, ficava impressionado com a força que via naquelas mulheres. Para ele,
O centro estava cumprindo exatamente o que ele e Ana Clara haviam sonhado. Um lugar onde as pessoas podiam encontrar não apenas tratamentos e terapias, mas também uma nova perspectiva sobre suas vidas. Ricardo fazia questão de conhecer as histórias de cada uma delas, sempre buscando formas de melhorar o centro para atender às necessidades de quem chegava. Rosa, como sempre, era uma peça fundamental nesse processo. Ela conhecia muitas das mulheres pelo nome e sabia exatamente como fazê-las se sentirem bem-vindas. Era comum vê-la andando pelo centro com uma bandeja de chá ou ajudando alguém a escolher um livro da pequena biblioteca que havia sido montada. Para Rosa, cada nova história era uma prova de que todo o esforço que colocaram naquele lugar valia a pena. Com o passar dos dias, o centro começou a ganhar uma energia própria. Era como se cada história, cada lágrima, cada sorriso deixasse uma marca naquele espaço. E para Ana Clara, Ricardo, Rosa e todas as mulheres que passaram por lá, aquilo era só o começo. O centro estava crescendo não apenas como um projeto, mas como um lar para todas aquelas pessoas que, de alguma forma, encontraram ali o que precisavam para seguir em frente. Os dias no centro estavam cada vez mais intensos. As mulheres chegavam, de todos os cantos, cada uma com uma história única, mas ao mesmo tempo, com algo em comum que ninguém conseguia explicar de imediato. Enquanto Ana Clara se dedicava a cuidar das pessoas e Rosa mantinha o espírito acolhedor do lugar, Ricardo começou a notar algo que o deixou intrigado. Ele percebia que muitas das mulheres que frequentavam o centro pareciam ter histórias e características que se conectavam de formas inesperadas, como peças de um quebra-cabeça maior. Ricardo tinha uma mente analítica, acostumada a lidar com padrões e dados, graças aos anos no mundo corporativo. Ele começou a observar com mais atenção os relatos das mulheres. Não eram apenas histórias de sofrimento ou superação, mas detalhes específicos que se repetiam. Uma sensação inexplicável de carregar o peso das emoções de outras pessoas, um instinto quase natural de cuidar dos outros e, frequentemente, uma conexão profunda com suas famílias, especialmente com as mulheres de suas linhagens. Quanto mais ele ouvia, mais claro ficava que havia algo maior acontecendo. Certo dia, enquanto revisava os registros de entrada e os relatos que as mulheres compartilhavam no centro, Ricardo chamou Ana Clara para uma conversa. Ele apontou para alguns casos específicos e perguntou se ela também notava as semelhanças. Ana Clara ficou em silêncio por um momento, pensando. Ela sempre acreditou que cada pessoa era única, mas, ao ouvir Ricardo explicar o que ele estava observando, começou a perceber que talvez houvesse mesmo algo que ligava muitas daquelas histórias. Ricardo sugeriu que começassem a documentar os casos com mais detalhes, para entender melhor o que estava acontecendo. Ele chamou Marcelo, seu irmão, que tinha experiência em pesquisa científica e gestão de dados, para ajudar. Marcelo, inicialmente, cético sobre o projeto do centro, decidiu participar por curiosidade. Ele montou um pequeno sistema para organizar as informações que estavam sendo coletadas, permitindo que os dados fossem analisados de forma mais ampla. Foi aí que algo fascinante começou a surgir. Ao cruzar os relatos das mulheres, Marcelo percebeu que muitas delas mencionavam experiências semelhantes em diferentes momentos de suas vidas. Algumas relatavam ter sonhos estranhamente vívidos, onde pareciam sentir o que outras pessoas estavam passando. Outras falavam sobre uma conexão especial com suas mães ou avós, como se essas mulheres tivessem passado algo além de conselhos ou ensinamentos, quase como se fosse uma espécie de herança emocional. A descoberta mais impressionante veio quando Marcelo decidiu expandir a pesquisa para além das mulheres que frequentavam o centro. Ele começou a buscar padrões em estudos acadêmicos, relatos históricos e até mesmo comunidades em outros países. O que encontrou foi surpreendente. Existiam histórias parecidas em diferentes culturas ao redor do mundo. Mulheres que eram consideradas curandeiras em suas comunidades, mas que, ao mesmo tempo, enfrentavam problemas de saúde misteriosos e uma conexão emocional intensa com as pessoas ao seu redor. Em uma reunião no centro, Marcelo apresentou suas descobertas para Ricardo, Ana Clara e Rosa. Ele explicou que parecia haver um padrão global entre mulheres com características similares. Não era algo que podia ser explicado apenas pela genética ou pelo ambiente.
Era como se essas mulheres compartilhassem um tipo de sensibilidade que transcendia barreiras culturais e geográficas. Algumas culturas chamavam isso de dom, outras de intuição ou sensibilidade empática. Mas no fundo, todas as descrições apontavam para o mesmo fenômeno. Ana Clara ouviu tudo com atenção, e algo dentro dela começou a se agitar. Ela se lembrou do que sua avó, Dona Cecília, havia escrito no diário. A ideia de que o dom não era apenas algo que sua família carregava, mas parte de algo maior, algo que conectava mulheres de diferentes épocas e lugares. Para Ana Clara, aquilo fazia sentido. Era como se, de repente, tudo o que parecia isolado e individual agora fizesse parte de um grande mosaico. Enquanto Marcelo continuava a explicar os dados, Rosa interrompeu com uma pergunta simples, mas poderosa. Se isso acontece no mundo inteiro, o que a gente pode fazer com essa informação? A sala ficou em silêncio. Era uma pergunta que ninguém tinha a resposta imediata, mas que claramente precisava ser feita. Ricardo, com sua visão prática, sugeriu que o centro poderia se tornar um ponto de referência global, um lugar onde essas mulheres pudessem não apenas buscar ajuda, mas também se conectar umas com as outras. Foi então que Ana Clara teve uma ideia. Ela propôs criar um programa dentro do centro, onde mulheres de diferentes partes do mundo pudessem compartilhar suas experiências, seja presencialmente ou de forma virtual. Seria uma forma de reunir histórias, ensinar práticas que ajudassem a lidar com o dom e, ao mesmo tempo, estudar esse fenômeno de maneira mais profunda. Marcelo adorou a ideia e sugeriu que eles usassem a tecnologia para criar uma rede global, algo que permitisse que essas mulheres se sentissem menos isoladas. Nos meses seguintes, o centro começou a se transformar em algo ainda maior do que Ana. Clara e Ricardo haviam imaginado. Mulheres de outros países começaram a entrar em contato, interessadas em compartilhar suas histórias e aprender com o que estava sendo feito ali. Marcelo, com sua experiência em tecnologia, ajudou a criar uma plataforma online onde essas mulheres podiam se conectar, trocar experiências e até participar de workshops organizados pelo centro. Ana Clara, vendo tudo aquilo acontecer, sentiu uma mistura de admiração e gratidão. O que antes parecia ser apenas uma luta pessoal agora estava se transformando em um movimento global. Mulheres de diferentes origens, com histórias tão distintas, mas unidas por algo profundo e invisível, estavam encontrando um espaço onde podiam se entender e se apoiar. E no coração de tudo isso estava o centro, aquele lugar que começou como uma pequena cafeteria e agora estava mudando vidas ao redor do mundo. A evolução do tratamento de Ana Clara foi uma jornada cheia de altos e baixos, marcada por momentos de esperança, desafios e descobertas. Quando ela começou a receber os primeiros cuidados médicos, logo após o reencontro com Ricardo, o cenário não era tão animador. O diagnóstico havia sido claro, a doença era grave, e o caminho seria longo. Mas para Ana Clara, havia algo diferente desta vez. Ela não estava mais sozinha. O plano de tratamento era agressivo, incluindo medicação, consultas frequentes e sessões de fisioterapia para fortalecer seu corpo debilitado. Ricardo fez questão de que ela tivesse acesso aos melhores médicos e às melhores condições, e o suporte financeiro que ele forneceu tirou um peso enorme das costas dela. Pela primeira vez em anos, Ana Clara pôde focar completamente em cuidar de si mesma. No começo, o tratamento foi duro. Os medicamentos tinham efeitos colaterais fortes, e havia dias em que Ana Clara mal conseguia sair da cama. Ela sentia náuseas constantes. Seu corpo parecia pesado, e em alguns momentos, a vontade de desistir surgia. Mas nesses dias mais difíceis, o apoio das pessoas ao redor fazia toda a diferença. Rosa estava sempre por perto, levando chás, preparando sopas quentes e, mais importante, oferecendo sua presença tranquila e reconfortante. Ricardo, mesmo com sua agenda lotada, fazia questão de acompanhá-la em algumas consultas e sempre perguntava como ela estava se sentindo. O que tornou o tratamento de Ana Clara especial, porém, foi a integração das práticas tradicionais, mencionadas no diário de Dona Cecília com os métodos médicos modernos. Os médicos, inicialmente céticos, acabaram se interessando pela abordagem quando viram que Ana Clara
parecia responder melhor do que o esperado em algumas etapas. A combinação de chás calmantes para ajudar a combater o estresse, banhos relaxantes, para aliviar a tensão muscular e exercícios de respiração para controlar a ansiedade foram se tornando parte da rotina dela. Ana Clara também começou a participar das atividades oferecidas no centro. Ela fazia sessões de meditação guiada, algo que no início parecia estranho, mas logo se tornou um momento essencial no seu dia. Durante essas sessões, ela aprendia a se reconectar com seu corpo, a ouvir os sinais que ele dava e a aceitar que a cura era um processo que exigia paciência. Além disso, ela começou a praticar yoga em grupo, o que ajudou a recuperar parte da força física e trouxe uma sensação de equilíbrio que ela não sentia há anos. Mas o tratamento de Ana Clara não foi apenas físico. O impacto emocional da doença era profundo e havia muitas feridas internas que precisavam ser tratadas. Em algumas sessões de terapia, ela se viu confrontando memórias dolorosas do passado, incluindo a morte de sua mãe e o peso que carregava por sentir que precisava ser forte o tempo todo. Com o apoio de uma terapeuta que trabalhava no centro, Ana Clara começou a entender que pedir ajuda não era um sinal de fraqueza, mas de coragem. Essa percepção foi um marco importante no processo de cura. Conforme os meses passaram, os médicos começaram a notar algo surpreendente. Os resultados dos exames de Ana Clara estavam melhorando. Não era uma recuperação milagrosa, mas sim um progresso constante, que mostrava que o corpo dela estava respondendo ao tratamento. Isso trouxe uma nova onda de esperança, não só para ela, mas também para todos ao seu redor. Ricardo ficou emocionado ao ouvir os médicos dizerem que havia uma chance real de Ana Clara superar a doença. No entanto, Ana Clara sabia que a cura não era apenas sobre vencer a doença. Era sobre encontrar um novo propósito para sua vida, algo que ela já estava começando a construir através do centro. Cada dia que ela passava ajudando outras mulheres, ouvindo suas histórias e compartilhando suas próprias experiências, sentia que estava contribuindo para algo maior. Isso, por si só, parecia ser uma forma de cura emocional e espiritual que complementava o trabalho médico. Houve um momento especial durante o tratamento que ficou marcado para Ana Clara. Era uma tarde tranquila, e ela estava na área externa do centro, sentada sob uma árvore, enquanto Rosa trazia um chá recém-preparado. Ela olhou para as mulheres ao redor, algumas conversando, outras participando de uma atividade de meditação em grupo, e percebeu o quanto sua vida havia mudado. Ali, naquele momento, ela sentiu algo que não sentia há muito tempo. Gratidão, não pelo que tinha passado, mas pelo que estava vivendo agora. Mesmo com os progressos, o caminho ainda era incerto. Os médicos eram honestos ao dizer que a doença exigiria acompanhamento constante, mesmo que os sinais fossem positivos. Mas Ana Clara não tinha mais medo. Ela sabia que o processo de cura era mais do que físico. Era um ato de se abrir para a vida, de se permitir sentir e de aceitar o amor e o apoio das pessoas ao redor. Com o tempo, a saúde de Ana Clara foi melhorando e ela começou a recuperar a energia que achava que havia perdido para sempre. Seus passos, antes lentos e cansados, se tornaram mais firmes. Ela voltou a sorrir com mais frequência, e o brilho em seus olhos, que parecia apagado quando tudo começou, agora estava de volta. Mais importante, ela havia aprendido que cuidar de si mesma era tão importante quanto cuidar dos outros. A evolução do tratamento de Ana Clara não foi uma história de cura imediata ou fácil. Foi uma história de resiliência, paciência e amor. E ao ver o impacto que sua jornada estava tendo na vida de outras pessoas, Ana Clara percebeu que sua luta pessoal havia se transformado em algo muito maior. Ela não estava apenas curando seu corpo. Ela estava ajudando a construir um espaço onde outras mulheres também pudessem encontrar cura, força e esperança, exatamente como ela havia encontrado. Com o passar do tempo, o centro deixou de ser apenas um lugar físico para se tratar ou conversar. Ele havia se transformado em algo muito maior, algo que nem Ana Clara, Ricardo ou Rosa poderiam ter imaginado quando tudo começou. O legado que um dia começou com Dona Francisca, nas pequenas ações de empatia e cuidado na antiga cafeteria,
agora havia se expandido para algo que tocava vidas de forma coletiva, criando uma esperança que crescia e se espalhava como ondas, em um lago calmo. O coração de tudo ainda estava nas histórias. O centro havia se tornado um espaço onde as mulheres não apenas buscavam ajuda, mas também compartilhavam suas próprias jornadas. As paredes do local, antes vazias, agora eram decoradas com fotos, bilhetes e pequenos objetos deixados por visitantes que queriam marcar sua passagem. Cada item representava um momento, uma conexão, uma lembrança de que ninguém está sozinho em suas lutas. Uma das iniciativas que surgiu quase por acaso foi o Mural da Gratidão. Uma das mulheres que frequentava o centro escreveu uma pequena mensagem em um pedaço de papel e o prendeu em um mural próximo à entrada, agradecendo pelo apoio que havia recebido ali. Em poucos dias, o mural começou a se encher de bilhetes, cada um com uma história, uma mensagem, ou apenas palavras simples como "Obrigada" e "Vocês mudaram minha vida". O mural se tornou um símbolo poderoso do impacto que o centro estava tendo, não apenas para quem trabalhava lá, mas também para quem entrava pela primeira vez e via aquilo. A conexão com a rede global também ajudou a transformar o legado em algo ainda mais grandioso. As histórias das mulheres de diferentes partes do mundo inspiravam aquelas que estavam no centro, e as práticas desenvolvidas no Brasil começaram a ser aplicadas em outros lugares. Em um canto do centro, uma pequena sala foi equipada para chamadas online, permitindo que as mulheres do local conversassem diretamente com aquelas de outros países. Era emocionante ver como, mesmo com línguas e culturas diferentes, elas encontravam maneiras de se entender e se apoiar. Ana Clara, que sempre foi humilde sobre o impacto do que estava construindo, começou a perceber que o legado de sua família havia ultrapassado todas as barreiras que ela poderia imaginar. Um dia, enquanto revisava os diários de sua avó e as anotações de sua mãe, ela encontrou uma frase que a tocou profundamente. Cuidar de uma pessoa é como cuidar de muitas, porque o bem que você faz para uma pode ecoar para outras ao redor dela. Para Ana Clara, aquilo era a essência do que o centro havia se tornado, um ponto de partida para uma mudança que se espalhava. Rosa também desempenhou um papel essencial nessa transformação. Sempre que alguém chegava ao centro, era ela quem fazia a ponte entre o acolhimento caloroso e a conexão com a missão maior do lugar. Rosa começou a organizar pequenos eventos, como rodas de conversa e encontros para compartilhar histórias, onde as mulheres podiam não apenas se abrir, mas também aprender umas com as outras. Ela dizia que o centro era como uma fogueira no meio de uma noite fria. Todas se reuniam ao redor para aquecer suas almas, e no processo, acabavam aquecendo as almas das outras. Uma das mudanças mais marcantes aconteceu quando as próprias mulheres atendidas começaram a assumir papéis ativos no centro. Muitas se voluntariaram para ajudar nos atendimentos ou organizar atividades. Outras, que tinham habilidades específicas, começaram a oferecer oficinas. Uma delas, Helena, que havia redescoberto sua paixão por arte enquanto frequentava o centro, organizou um projeto onde as mulheres pintavam murais coloridos nas paredes externas. Cada mural contava uma história, desde as lutas pessoais até as vitórias que encontraram ali. As cores vibrantes dos murais eram a prova de que, mesmo nas jornadas mais difíceis, havia beleza e transformação. Ricardo, que sempre se envolveu, de forma prática, começou a enxergar o centro como um legado não apenas para Ana Clara, mas para ele mesmo e sua família. Ele dizia que aquilo o ajudava a entender o que realmente importava na vida, muito além dos negócios e das conquistas materiais. Ele também começou a levar seus filhos para visitar o centro, querendo que eles crescessem com os mesmos valores de empatia e cuidado que o lugar representava. Camila, sua esposa, que no início sentia desconfiança, agora era uma das maiores apoiadoras do projeto, muitas vezes ajudando Ana Clara a planejar eventos e mobilizar a comunidade. Um dos momentos mais emocionantes aconteceu em um dia ensolarado, quando o centro organizou seu primeiro grande encontro, reunindo mulheres de diferentes lugares para compartilhar suas histórias e aprendizados. Ana Clara, que sempre preferia ficar nos bastidores, foi convidada a falar para o grupo. Ela ficou nervosa,
Mas ao olhar para aquelas mulheres, algumas que ela conhecia profundamente, outras que estavam ali pela primeira vez, sentiu uma onda de coragem. Ela começou contando a história de sua mãe, Dona Francisca, e de como tudo aquilo começou com gestos simples, como um chá quente e uma conversa acolhedora. Quando terminou, o público aplaudiu de pé, muitas chorando, porque sabiam que aquele momento era a prova de que coisas grandiosas podem nascer dos gestos mais humildes. O legado que começou em uma pequena cafeteria agora era um movimento de esperança coletiva. Era sobre mulheres que encontravam forças onde achavam que não tinham mais, sobre conexões que ultrapassavam fronteiras e sobre a certeza de que, mesmo em meio aos desafios, ninguém precisa lutar sozinha. Para Ana Clara, Ricardo, Rosa e todas as mulheres que fizeram parte dessa jornada, o centro era mais do que um lugar. Era uma chama que continuaria a queimar, espalhando luz e calor para onde fosse necessário.